Oi, pessoal! Olha aí uma sobremesa muito fácil e barata. É boa, é docinha e rende muito. É muito fácil de fazer, eu vou ensinar passo a passo e são ingredientes que você tem em casa, então não tem como errar. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de leite, 3 ovos e um pãozinho doce ou um pãozinho de sal. Tem que ser clarinho. Eu estou usando dois porque são pequenos, mas se você for usar um maiorzinho, não precisa colocar mais de um. Só não pode ser muito moreno, tá? Você vai cortar o pãozinho com as mãos, como eu estou fazendo. Deixa numa tigelinha. Vamos colocar uma medida da lata de leite condensado de leite. Você põe o leite condensado no liquidificador e usa a medida para colocar leite aqui, tá? Vai deixar de molho por mais ou menos meia hora, que é para amaciar o pão. Olha aqui a medida. Uma lata cheia. Agora é só deixar de molho. O pão vai amaciar, porque depois nós vamos bater o pão no liquidificador. Então é bom que ele esteja mais macio. Ele vai se dissolver muito mais. Vai virar uma massa, não vai ficar pedaço. Agora a gente vai fazer o melado. Vamos usar uma xícara de açúcar, uma xícara maiorzinha. Eu gosto de muito melado, não sei você. Então eu coloco uma xícara bem grande. É só colocar numa panela, num fogo médio ou baixo e mexer sempre, porque o melado tem uma facilidade de queimar muito rápido. Então vai mexendo, 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 fogo médio ou fogo baixo. O meu açúcar é amarelo, que é aquele açúcar mascavo, ele é mais, vamos dizer assim, ele faz um pouco menos mal à saúde. Essa aqui é a realidade, porque açúcar nunca faz bem. Depois do açúcar derretido, vamos colocar um pouquinho de água. Não pode colocar nem de mais e nem de menos. Tem que ter um equilíbrio, porque o melado tem que ficar assim, olha. Tem que estar bem líquido, mas não pode estar muito ralo e nem muito grosso. Então é só ter aí um equilíbrio com a água, tá? Se ficar muito grosso, põe mais um pouquinho de água. Enquanto o melado está lá esfriando, vamos lavar a lata de leite condensado, porque isso vem muita sujeira. E se você passar o leite condensado pelas beiradas, vai muita sujeira para você, não é legal. Você vai colocar no liquidificador uma lata de leite condensado. Eu estou usando esse jarro porque o meu liquidificador quebrou. Aliás, estragou e tá para consertar, então tem que esperar. Eu vou bater aqui dentro com a varinha, você já vai ver, com o mixer. A gente vai colocar o pão também dentro do liquidificador, aquele pãozinho que a gente deixou de molho. E vamos colocar os 3 ovos inteiros. Você vai bater no liquidificador até ficar uma massa homogênea, tá? Até dissolver tudo. Não é bater demais, mas também não bata pouco para não ficar pedaços. À medida que você vai batendo, você vai vendo que já não há pedaços a dissolver. Então é fácil de ver esse ponto. O meu liquidificador é conjunto dos eletrodomésticos cor-de-rosas e ele estragou. Eu levei para consertar. Enquanto isso, eu uso a varinha, que eu acho que no Brasil se chama mixer, não tenho certeza. Olha, tá tudo batido. Bateu tudo? Deixa aí de lado um pouquinho, que a gente vai fazer uma outra coisinha agora. Pegue uma forma, passe manteiga nela. Se a manteiga estiver dura, você vai levar ao fogo um pouquinho, põe lá a forma no fogo, a manteiga vai derreter e você unta tudinho assim ao redor, tá? Se você não tiver manteiga, passa óleo de cozinha, mas passa bem pouquinho. Olha, a minha já está untada. Eu vou colocar o melado que eu fiz. Eu não gosto de colocar ele todo, eu gosto de deixar um restinho para colocar no final. Mas faça como você quiser, só que se tiver melado demais, ele vai ficar mais escuro. Eu aconselho você a deixar uma parte para depois e não colocar os pedaços de açúcar. Agora é só virar aqui aquilo que nós batemos, aquela massa, dar uma mexidinha antes de colocar aqui para ter certeza que está bem misturado, tá? Se você quiser fazer no micro-ondas, pode fazer. Tem que ter a forma certa para o micro-ondas e o tempo certo. Eu vou fazer no forno. Micro-ondas faz muito mal à saúde. Olha, pegue uma panela maior do que a sua forma, coloque uma quantidade de água razoável, porque quando você colocar a forma aí dentro, a água não pode sair da panela.
Então tem que ser assim bem medido para não correr risco. Faça isso enquanto a água tá fria, que é para você poder mexer. Olha, a minha água veio até quase perto da boca da panela, tá? Tem que ser menos, tem que ser abaixo da panela. A minha forma tem tampa, eu vou colocar a tampa nela. Se a sua não tiver, você coloca a tampa da própria panela em cima, tá? De forma que a água não passe para o nosso pudim. O nosso pudim tem que estar todo tampado e não pode colocar a água, a fervura da água não pode subir e entrar no pudim. Então eu vou colocar isso aqui ainda só para abafar um pouquinho, para cozinhar mais rápido. Tem gente que tem aquelas panelas próprias para pudim, né? Então é mais fácil, uma espécie de panela de pressão para fazer pudim. Olha, a minha água já está fervendo, já se passaram alguns minutos. Você tem que ficar de olho para poder colocar o garfo e ver se está saindo limpinho. Se o garfo sair limpo, é porque ele já está cozido. Olha, o meu já está cozido, não tem nada. Quando está cru, o garfo sai sujo. Se o seu garfo sair limpinho, está cozido. Já pode desligar e deixa ele aí na panela até esfriar. A gente só vai desenformar depois que o pudim estiver completamente frio. Há quem faça pudim num dia e só desenforme no outro. Eu gosto de fazer assim. Eu deixei de um dia para o outro. Ou você faz de manhã e desenforma à noite. Pode até colocar na geladeira, mas coloca na forma. Para desenformar, o pudim tá bem grudadinho. A gente vai fazer assim, ó, vai balançar para os lados, tá? Vai chacoalhar para os lados. Cuidado para não partir o pudim, para não quebrar. Se não ajudar, pega uma faca de pão, uma faca de jantar mesmo, e vai passando assim, olha, ao redor, para descolar o pudim da forma. Passe também no meio, que no meio ele também fica grudadinho. Cuidado para não estragar o pudim, tá? Dá mais uma mexidinha e agora ele tá todo solto, olha. Tá soltinho, tá pronto para sair. Vou colocar o prato aqui, vou segurar bem firme na forma e no prato. Olha só que eu seguro firme dos dois lados e virar de uma vez. Tem que estar bem firme, tá? Para não pingar nada. Pronto. Meu pudim tá prontinho e tá lindo, né, gente? Tá lindo. E esse pudim ficou tão gostoso. Eu adoro pudim de leite condensado porque fica tão docinho, tão docinho. Tem quem faça sem leite condensado também, fica muito bom. Mas eu prefiro assim, porque é mais docinho. Eu sou formiguinha. Vou aproveitar o restinho que ficou aqui na forma e vou jogar aqui em cima. Como eu te disse, eu deixei sobrar um pouco de melado. Eu acabei fazendo muito. Eu aqueci porque ele estava muito duro já, porque estava frio. Eu aqueci um pouquinho para ele soltar. Você pode colocar ele na geladeira mais um pouquinho. E pronto, sua sobremesa está pronta. Foi fácil de fazer, foi rápida, barata, econômica, economiza gás também, né? Porque não precisa ferver muito tempo. É só você ficar atento ao tempo de cozedura e não precisa colocar no fogo muito alto. Deixa o fogo médio depois que tiver levantado fervura, tá? É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Beijão! Oi, pessoal! Olha aí uma sobremesa muito fácil e barata. É boa, é docinha e rende muito. É muito fácil de fazer, eu vou ensinar passo a passo e são ingredientes que você tem em casa, então não tem como errar. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de leite, 3 ovos e um pãozinho doce ou um pãozinho de sal. Tem que ser clarinho. Eu estou usando 2 porque são pequenos. Mas se você for usar um maiorzinho, não precisa colocar mais de um. Só não pode ser muito moreno, tá? Você vai cortar o pãozinho com as mãos, como eu estou fazendo. Deixa numa tigelinha. Vamos colocar uma medida da lata de leite condensado de leite. Você põe o leite condensado no liquidificador e usa a medida para colocar leite aqui, tá? Vai deixar de molho por mais ou menos meia hora, que é para amaciar o pão. Olha aqui a medida. Uma lata cheia. Agora é só deixar de molho. O pão vai amaciar, porque depois nós vamos bater o pão no liquidificador. Então é bom que ele esteja mais macio.
ele vai se dissolver muito mais, vai virar uma massa, não vai ficar pedaço. Agora a gente vai fazer o melado. Vamos usar uma xícara de açúcar, uma xícara maiorzinha. Eu gosto de muito melado, não sei você, então eu coloco uma xícara bem grande. É só colocar numa panela, num fogo médio ou baixo e mexer sempre, porque o melado tem uma facilidade de queimar muito rápido. Então vai mexendo, 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 fogo médio ou fogo baixo. O meu açúcar é amarelo, que é aquele açúcar mascavo, ele é mais, vamos dizer assim, ele faz um pouco menos mal à saúde. Essa aqui é a realidade, porque açúcar nunca faz bem. Depois do açúcar derretido, vamos colocar um pouquinho de água. Não pode colocar nem de mais e nem de menos, tem que ter um equilíbrio, porque o melado tem que ficar assim, olha. Tem que estar bem líquido, mas não pode estar muito ralo e nem muito grosso. Então é só ter aí um equilíbrio com a água, tá? Se ficar muito grosso, põe mais um pouquinho de água. Enquanto o melado está lá esfriando, vamos lavar a lata de leite condensado, porque isso vem muita sujeira. E se você passar o leite condensado pelas beiradas, vai muita sujeira para você, não é legal. Você vai colocar no liquidificador uma lata de leite condensado. Eu estou usando esse jarro porque o meu liquidificador quebrou. Aliás, estragou e tá para consertar. Então tem que esperar. Eu vou bater aqui dentro com a varinha, você já vai ver, com o mixer. A gente vai colocar o pão também dentro do liquidificador. Aquele pãozinho que a gente deixou de molho. E vamos colocar os 3 ovos inteiros. Você vai bater no liquidificador até ficar uma massa homogênea, tá? Até dissolver tudo. Não é bater demais, mas também não bata pouco para não ficar pedaços. À medida que você vai batendo, você vai vendo que já não há pedaços a dissolver. Então é fácil de ver esse ponto. O meu liquidificador é conjunto dos eletrodomésticos cor-de-rosas e ele estragou. Eu levei para consertar. Enquanto isso, eu uso a varinha, que eu acho que no Brasil se chama mixer, não tenho certeza. Olha, tá tudo batido. Bateu tudo? Deixa aí de lado um pouquinho e a gente vai fazer uma outra coisinha agora. Pegue uma forma, passe manteiga nela. Se a manteiga estiver dura, você vai levar ao fogo um pouquinho, põe lá a forma no fogo, a manteiga vai derreter e você unta tudinho assim ao redor, tá? Se você não tiver manteiga, passa óleo de cozinha, mas passa bem pouquinho. Olha, a minha já está untada. Eu vou colocar o melado que eu fiz. Eu não gosto de colocar ele todo, eu gosto de deixar um restinho para colocar no final. Mas faça como você quiser. Só que se tiver melado demais, ele vai ficar mais escuro. Eu aconselho você a deixar uma parte para depois e não colocar os pedaços de açúcar. Agora é só virar aqui aquilo que nós batemos, aquela massa, dar uma mexidinha antes de colocar aqui para ter certeza que está bem misturado, tá? Se você quiser fazer no micro-ondas, pode fazer. Tem que ter a forma certa para o micro-ondas e o tempo certo. Eu vou fazer no forno. Micro-ondas faz muito mal à saúde. Olha, pegue uma panela maior do que a sua forma, coloque uma quantidade de água razoável, porque quando você colocar a forma aí dentro, a água não pode sair da panela. Então tem que ser assim bem medido para não correr risco. Faça isso enquanto a água está fria, que é para você poder mexer. Olha, a minha água veio até quase perto da boca da panela, tá? Tem que ser menos, tem que ser abaixo da panela. A minha forma tem tampa, eu vou colocar a tampa nela. Se a sua não tiver, você coloca a tampa da própria panela em cima, tá? De forma que a água não passe para o nosso pudim. O nosso pudim tem que estar todo tampado, não pode colocar a água, a fervura da água não pode subir e entrar no pudim. Então eu vou colocar isso aqui ainda só para abafar um pouquinho, para cozinhar mais rápido. Tem gente que tem aquelas panelas próprias para pudim, né? Então é mais fácil, uma espécie de panela de pressão para fazer pudim. Olha, a minha água já está fervendo, já se passaram alguns minutos. Você tem que ficar de olho para poder colocar o garfo e ver se está saindo limpinho. Se o garfo sair limpo, é porque ele já está cozido. Olha, o meu já está cozido, não tem nada. Quando está cru, o garfo sai sujo. Se o seu garfo sair limpinho, está cozido. Já pode desligar e deixa ele aí na panela até esfriar.
A gente só vai desenformar depois que o pudim estiver completamente frio. Há quem faça pudim num dia e só desenforme no outro. Eu gosto de fazer assim. Eu deixei de um dia para o outro, ou você faz de manhã e desenforma à noite. Pode até colocar na geladeira, mas coloca na forma. Para desenformar, o pudim tá bem grudadinho. A gente vai fazer assim, ó, vai balançar para os lados, tá? Vai chacoalhar para os lados. Cuidado para não partir o pudim, para não quebrar. Se não ajudar, pega uma faca de pão, uma faca de jantar mesmo, e vai passando assim, olha, ao redor para descolar o pudim da forma. Passe também no meio, que no meio ele também fica grudadinho. Cuidado para não estragar o pudim, tá? Dá mais uma mexidinha e agora ele tá todo solto, olha. Tá soltinho, tá pronto para sair. Vou colocar o prato aqui, vou segurar bem firme na forma e no prato. Olha só que eu seguro firme dos dois lados e virar de uma vez. Tem que estar bem firme, tá? Para não pingar nada. Pronto. Meu pudim tá prontinho e tá lindo, né, gente? Tá lindo. E esse pudim ficou tão gostoso. Eu adoro pudim de leite condensado porque fica tão docinho, tão docinho. Tem quem faça sem leite condensado também, fica muito bom. Mas eu prefiro assim, porque é mais docinho. Eu sou formiguinha. Vou aproveitar o restinho que ficou aqui na forma e vou jogar aqui em cima. Como eu te disse, eu deixei sobrar um pouco de melado. Eu acabei fazendo muito. Eu aqueci porque ele estava muito duro já, porque estava frio. Eu aqueci um pouquinho para ele soltar. Você pode colocar ele na geladeira mais um pouquinho. E pronto, sua sobremesa está pronta. Foi fácil de fazer, foi rápida, barata, econômica, economiza gás também, né? Porque não precisa ferver muito tempo. É só você ficar atento ao tempo de cozedura e não precisa colocar no fogo muito alto. Deixa o fogo médio depois que tiver levantado fervura, tá? É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Beijão! É isso aí, amiga. Se você gostou, se inscreva no canal, dê like e clique no sino para receber as novidades, tá bom? Beijão para você. Ela me viu, sorriu, piscou e fez psiu.